Bem-vindo ao programa Ponto a Ponto, onde abordamos os tópicos levantados de cada artigo bíblico postado no projeto Recapitulando. Então, a ordem inspirada dos apóstolos para a comunidade dos discípulos foi que escolhessem, que significa selecionar, os homens para essa comissão. A seguir, então, os 12 evangelistas nomearam, que significa encarregar, os escolhidos deste serviço. Isso nós vemos em Atos capítulo 6, versículo 2 e 3. Mas vamos ler então toda essa passagem, mas de Atos capítulo 6, versículo 1 até o 7, para verificarmos todo o acontecimento. E aconteceu assim, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, que vieram de fora, é claro, estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, ali a igreja, e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, que no caso, as pessoas que estão sem o alimento. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante então os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia então a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então vemos aqui que não foi os apóstolos que escolheram alguns, foi toda a igreja. Os apóstolos disseram à congregação local que elas escolhessem, e não eles, os apóstolos. Então, isso tem um outro ponto. Os membros leigos, como são erroneamente chamados hoje, fizeram o quê? A seleção. Todos os que estavam presentes naquela congregação fizeram a escolha. Não foi tirado nenhum. Todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, que passaram pelo batismo, fizeram a escolha desses 7. Por votação ou outro modo, eles estavam praticando o princípio da igreja do Novo Testamento, segundo o qual cada congregação tem um governo autônomo. Nas congregações em Listra, Icônio e Antioquia, 2 evangelistas, Paulo e Barnabé, encomendaram ou constituíram, Encomendar significa constituir, presbíteros em cada igreja. Atos capítulo 14, versículo 23. Os presbíteros não foram escolhidos por Paulo e Barnabé. Tem que prestar atenção na palavra, E sim, apenas encomendados por eles. Esse fato é evidenciado pelo termo que Lucas utiliza. Encomendar ou constituir significa, como Lucas escreveu em Atos, que eles então estenderam a mão e oraram por aqueles que o povo de Deus, a congregação local, escolheu. Não foi Paulo e, no caso, Barnabé. Então, a escolha foi feita através da eleição da igreja, dos salvos em Cristo, dos chamados para fora desse mundo, dos libertos do pecado. A mensagem inspirada de Lucas mostra que Paulo e Barnabé respeitaram o poder de decisão local, fazendo os irmãos escolherem. Depois disso,
os dois evangelistas visitaram, os dois evangelistas visitantes, que é Paulo e Barnabé, nomearam os escolhidos como presbíteros. E mais um ponto aí, viram que não foi um presbítero, mas dois. Nunca se fala de um só, mas sempre no plural, mais de um. Da mesma forma, Tito, um evangelista que visitava as igrejas na ilha de Creta, não recebeu uma ordem de Paulo para ele mesmo escolher homens para a liderança. Em vez disso, ele deveria constituí-los ou ordená-los, orando, colocando mãos santas e orando por eles e colocando eles naquele local de trabalho, né? Não escolhendo, mas orando e abençoando para que eles pudessem desenvolver esse trabalho. Isso Tito, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer. Paulo usou a mesma palavra grega que os apóstolos em Jerusalém haviam usado quando constituíram homens para uma comissão de benevolência. Atos 6, versículo 2 e 3 que nós vimos. Se esse padrão foi seguido, os membros locais nas igrejas de Creta escolheram os futuros presbíteros, e daí Tito os ordenou para o trabalho. Não foi Tito quem escolheu, mas foram os irmãos, todos eles, sem tirar nenhum. Fazia mais sentido os membros da igreja local fazerem a escolha dentre as pessoas que eles conheciam do que um visitante como Tito fazê-lo. Porque Tito não conhecia os irmãos ali e nem conviveu com eles. Os exemplos acima mostram o erro de se ensinar que uma congregação sem presbíteros precisa se submeter irrestritamente à supervisão de um evangelista. Biblicamente, um evangelista não tem autoridade para exercer um governo dominador sobre uma congregação. Porque Paulo disse que a pregação feita por Tito na ilha de Creta foi com toda a autoridade. Alguns presumem que Tito foi encarregado de todas as igrejas da ilha. A única maneira de um evangelista ter toda a autoridade, ou seja, a única maneira dele ser um professor infalível, é na época dos apóstolos. Era recebendo a imposição de mãos de um dos apóstolos sobre si. Isso a gente vê em Atos 8 e 18. Como sabemos que Paulo impôs as mãos sobre o evangelista Timóteo, segundo Timóteo 1 e versículo 6, é implausível pensar que Paulo tenha deixado Tito entre as igrejas cretenses sem lhe fazer a mesma imposição de mãos. Seria impossível para Tito ter toda a autoridade, sem receber a imposição miraculosa de Paulo. Depois de se nomearem presbíteros, a autoridade originalmente conferida à igreja local ainda permanece nela. Do mesmo modo, a autoridade para a igreja escolher seus próprios presbíteros se estende à autoridade para destituir presbíteros infiéis também. Paulo advertiu os presbíteros efésios. Veja, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, diz assim: dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quando fosse apresentada uma acusação contra um presbítero, apoiada por 2 ou 3 testemunhas, esse presbítero deveria ser repreendido em público. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 e 20. Não faria sentido dizer que um presbítero infiel não pode ser destituído. Com certeza, a autoridade da igreja que coloca um homem na liderança pode tirá-lo de lá também. O governo autônomo conferido a cada congregação local, tenha ela ou não presbíteros, permite que os membros estejam reunidos para expulsar o malfeitor da comunhão deles,
1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 e também o versículo 13. Vejam depois. Os cristãos devem se apartar de todo irmão que ande desordenadamente. Veja, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E diz assim: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição, ou no caso o ensino, que de nós recebestes, que é dos apóstolos. Bem, da mesma forma, as questões diárias de uma congregação, desde que estejam em harmonia com a doutrina dos apóstolos, são decididas unicamente pela igreja local, toda a igreja, não um ou dois. A doutrina dos apóstolos especifica uma assembleia. Então, Hebreus 10 e 25. Quer saber mais tópicos de assuntos bíblicos? Fique conectado no programa Ponto a Ponto. Meu nome é Caco Pessoa e que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo. Amém.